A comparação é uma faca de dois gumes. Você acha que ela te destrói, mas eu vou te mostrar como ela pode ser o seu maior combustível para o sucesso. Antes de eu te explicar essa metáfora que vai alugar um triplex na sua cabeça, eu preciso te dar uma informação que vai servir como um suco de realidade. Sabe o que acontece no seu crânio quando você se compara com alguém e se sente menor, pior ou até mesmo atrasado? A mesma região do seu cérebro que processa a dor física, o córtex cingulado anterior, literalmente se acende. Seu cérebro não sabe a diferença entre uma rejeição social e um braço fraturado. Então, quando você olha a vida perfeita de alguém no Instagram e sente aquele aperto, aquela angústia, aquilo é real. E o problema é que a gente repete essa dor todos os dias e muitas vezes sem saber como sair dela. Mas aqui tem um ponto que ninguém te conta. Essa dor, ela tem um propósito. Ela não veio para te destruir. Ela veio para te dar uma direção. O problema é que a maioria das pessoas usa a comparação do jeito errado. E é aí que entra a história que eu prometi no título desse vídeo. A metáfora do bêbado e do poste. Vamos imaginar juntos. É noite, a rua está escura e tem um único poste de iluminação ali, firme, com uma luz forte no topo. Agora chega um bêbado saindo do bar. Ele está tonto, as pernas estão bambas, ele mal consegue ficar em pé. O que ele faz quando ele vê o poste? Ele se encosta. Ele usa o poste como apoio, como muleta para não cair. O poste, para ele, é um lugar onde ele descansa da própria fraqueza. Ele não enxerga a luz. Ele só sente o metal gelado do poste. Ele se encosta ali, suspira e fica ali parado esperando a tontura passar ou cair no chão. Agora chega uma pessoa sóbria que quer chegar em casa. Ela vê o mesmo poste, na mesma rua, na mesma noite, mas ela não se encosta. Ela enxerga a luz, ela olha para cima e vê a luz do poste. E ela usa aquela claridade para ver os buracos, para desviar dos obstáculos e para conseguir chegar em casa. O poste é exatamente o mesmo. A diferença é o estado de quem chegou até ele. Você, quando se compara com aquela pessoa que está mais magra, mais rica, mais produtiva, mais realizada, você está agindo como o bêbado ou como o sábio? Não se ofenda com a palavra bêbado, porque eu mesma já fui assim centenas de vezes. Eu já passei horas rolando o feed, vendo pessoas mais novas que eu, conquistando coisas que eu nem sonhava em ter. E aí a única coisa que eu fazia era sentir aquele peso no peito e pensar, por que eu não consigo? O que há de errado comigo? Eu nunca vou chegar nisso, eu nunca vou chegar lá. Isso é comparação passiva. É quando você olha para o poste e se encosta nele e não pergunta nada, não aprende nada, você só sofre. E o pior, esse sofrimento vira desculpa depois. Porque se o outro já é melhor, se o outro já nasceu com sorte, se o outro já tem condições que você não tem, então não tem mais o que fazer, né? Então você pode ficar parado. E o cérebro adora ficar parado, porque ficar parado gasta menos energia do que mudar. Só que uma hora a conta chega, e a conta se chama frustração, baixa autoestima e a sensação de que a vida passou e você só ficou encostada no poste. E aqui vem o clique, a virada de chave que separa quem reclama de quem executa. A comparação só é tóxica quando é passiva, mas existe a comparação ativa e estratégica, que é basicamente quando você olha para o mesmo poste, para a mesma pessoa que te incomoda, só que ao invés de simplesmente se encostar ali, você acende a luz e pergunta: que habilidade específica ela tem que eu ainda não desenvolvi? Que passo concreto ela deu que eu também posso dar? O que falta em mim, que não é privilégio, que não é sorte, mas que é treinável, aprendível e copiável? Vou te dar um exemplo real, porque senão isso aqui vira só filosofia barata. Vamos supor que você acompanha um criador de conteúdo que tenha 500 mil seguidores. A comparação passiva vai dizer, nossa, eu nunca vou ser assim. Ele é super carismático, ele já nasceu pronto. A comparação ativa vai dizer, ok, ele fala bem, mas falar bem não é mágica.
O que ele faz de diferente? Ele usa exemplos pessoais, ele faz perguntas no meio do vídeo, ele tem um tom de voz que prende a atenção. Então, o que eu posso fazer hoje? Posso treinar minha abertura com uma história pessoal, posso anotar 3 perguntas que eu quero fazer no meu próximo vídeo, posso ouvir o meu áudio e tentar mudar a entonação depois. Percebeu? O poste deixou de ser um lugar onde você se apoia para chorar e virou uma luz que ilumina a próxima curva da estrada. Você não precisa ser igual àquela pessoa, você só precisa do que ela tem que te serve. É como se você fosse um ladrão de habilidades. Você rouba o que funciona, adapta para sua realidade e segue o baile. Isso não é imoral, isso é inteligência. É assim que a humanidade evoluiu. A gente copia o que funciona. E olha, isso não é autoajuda, isso é neurociência aplicada. Você já ouviu falar em neurônios espelho? São células do seu cérebro que se ativam quando você observa alguém fazendo algo. É como se você estivesse ensaiando aquela ação dentro da sua cabeça. Por isso que quando você vê alguém bocejando, você também boceja. Por isso que quando você vê um atleta fazendo um movimento perfeito, seu cérebro ativa os mesmos circuitos, os mesmos músculos que ele usa. Agora, quando você vê alguém, quando você observa uma pessoa e sente inveja, seus neurônios espelhos disparam dor. Mas quando você observa alguém e pergunta como ela fez, você ativa o córtex pré-frontal, que é a área do planejamento, da ação e da estratégia. Você literalmente muda o circuito que está usando, e isso não é mágica, é biologia, e você pode treinar isso. Então, como a gente faz isso na prática? Eu vou te dar um passo a passo de 3 etapas que você pode anotar mentalmente ou num pedaço de papel que estiver perto de você. Primeiro, toda vez que você sentir aquela pontada de ansiedade, de comparação, você não vai fugir dela. Você vai respirar fundo e vai nomear. Isso é comparação passiva. Eu posso mudar. Só isso já te tira do piloto automático. Segundo, você vai olhar para aquela pessoa que te gerou comparação e vai extrair uma habilidade concreta. Não vale ela é sortuda. Tem que ser algo concreto, como ela é consistente, ela estuda 2 horas por dia, ela sabe dizer não. E terceiro, você vai definir uma ação mínima para desenvolver aquela habilidade nos próximos 7 dias. Pode ser ver um vídeo, pode ser ler um capítulo de um livro, pode ser praticar uma atividade física durante 10 minutos. A ação não precisa ser gigante, ela só precisa existir. E esse terceiro passo, ele é o mais importante, porque sem ação você volta a ser o bêbado. E a ação é o que acende a luz. Você pode sentir dor, você pode sentir medo, você pode sentir raiva, você pode sentir inveja. Mas se você age agora, você sai do lugar. E quem sai do lugar, uma hora chega na linha de chegada. Então, da próxima vez que a comparação bater, e ela vai bater porque o seu cérebro foi programado para comparar, é um instinto de sobrevivência, você tem uma escolha que dura 2 segundos. Se encostar e cair, ou acender a luz e andar. Para te ajudar a fixar isso na prática, eu quero que você faça uma coisa agora enquanto o vídeo ainda está tocando. Não espere ele acabar. Pega o celular, para o vídeo se precisar e comenta aqui embaixo o nome de uma pessoa que te inspira e uma habilidade específica nela que você pode se encostar e usar como poste para sua própria jornada. Não vale se só o nome, tem que ter uma habilidade junto. Por exemplo, o meu amigo João tem a habilidade de ser consistente mesmo sem motivação. Ou a minha amiga Luana tem a habilidade de se reerguer rápido depois de uma crítica. Isso já é um treino. Isso já força o seu cérebro a sair da comparação passiva e entrar na comparação estratégica. E enquanto você escreve seu comentário, lembra: o bêbado descansa e o sábio caminha. Você já escolheu qual deles quer ser hoje?